Você e eu vivemos em um mundo onde reclamar virou uma linguagem. Uma moeda social que trocamos sem pensar, quase como um modo automático de existir. Reclamamos do clima, do governo, do trabalho, do corpo, dos prazos, do sono. E muitas vezes fazemos isso tão instintivamente que nem percebemos. Sabe o que é mais preocupante? Criamos vínculos em torno disso. Formamos amizades e até comunidades inteiras baseadas em uma insatisfação compartilhada, confundindo ressentimento mútuo com conexão genuína. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Reclamar te enfraquece. Reclamar corrói, envenena. E cada vez que nos entregamos a esse hábito, entregamos junto um pedaço da nossa força. Só para deixar claro, isso não é um apelo por positividade tóxica. Não se trata de fingir que está tudo bem quando na verdade é o oposto, ou de suprimir o que você sente. A questão é que reclamar, quando se torna hábito, treina sua mente a focar no que está errado, não para transformar, mas para se afundar nisso. Ensina você a terceirizar a responsabilidade, a culpar, a esperar. Reclamar demais transforma a vida em um eco de tédio e insatisfação. E quando isso acontece, aos poucos, você deixa de viver a sua vida e passa apenas a reagir a ela, como se fosse um espectador frustrado do próprio destino. E se eu dissesse que cada vez que você reclama, por menor que seja o motivo, está, na verdade, fazendo uma declaração de impotência? Pense bem. Quando você diz, tenho vergonha do meu corpo, não suporto meu chefe, odeio isso, o que está realmente dizendo é, essa situação é maior do que eu. Sou vítima disso. E assim que você adota essa narrativa, perde acesso à sua própria capacidade de agir. Em vez de perguntar, o que posso fazer a respeito? Você começa a se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Essa mudança sutil, quase imperceptível, mas repetida centenas de vezes ao dia, mina sua habilidade de se adaptar, liderar e crescer. Os filósofos estoicos já entendiam isso há milênios. Epicteto disse, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre elas. Em outras palavras, não é o mundo que te torna miserável, é a forma como você o interpreta. E reclamar é justamente isso, a interpretação preguiçosa da mente diante das dificuldades, um atalho mental que evita a responsabilidade. Quando reclamamos, não estamos enfrentando a realidade, estamos discutindo com ela. Mas a realidade não negocia. Por mais injusta que pareça, ela só responde à ação, à adaptação, à resiliência. Quanto mais você reclama, mais pratica ser impotente. E é aí que mora o perigo. Reclamar é prazeroso, por isso vicia. Traz uma sensação momentânea de alívio, como liberar vapor de uma panela de pressão. Dissipa a frustração por alguns instantes, mas não muda absolutamente nada. Pior, reforça uma identidade de alguém que vive à mercê das circunstâncias. Você se torna aquela pessoa que sempre tem um problema, mas nunca tem um plano. E com o tempo, essa identidade se torna confortável, familiar, segura. Mas pare e se pergunte com sinceridade, o que reclamar já construiu na sua vida? O que já curou, transformou ou elevou? Se tiver coragem de encarar essa pergunta, talvez comece a enxergar o custo real desse hábito. Talvez perceba quanta energia, tempo e espaço mental entregou a coisas que não pode controlar, coisas que nunca pediram sua opinião e que certamente não vão mudar só porque você resmungou sobre elas. Agora, aqui está a reviravolta. As pessoas mais poderosas que você conhece, mental, emocional e espiritualmente, não são aquelas que evitaram dificuldades. São aquelas que pararam de reclamar sobre elas. Pararam de esperar que a vida ficasse mais fácil e eles mesmos começaram a se fortalecer. Porque a força não vem do conforto, vem da resistência. De enfrentar o que é de verdade, não o que hipoteticamente deveria ser. De fazer o que você pode com o que tem, em vez de fixar no que lhe falta. Você já notou que as pessoas que mais reclamam frequentemente são as que menos fazem para mudar sua situação? Isso não é coincidência.
Reclamar é um substituto para o esforço. Dá a ilusão de engajamento sem o custo da ação. Permite que você se sinta envolvido em sua própria vida enquanto permanece passivo. E uma vez que você percebe isso, uma vez que realmente vê, não pode mais ignorar. Você escolhe ou continuar alimentando essa ilusão, ou começar a construir algo real. Mas vamos mais fundo. Por que reclamamos, afinal? Qual é a raiz desse comportamento? Não é apenas sobre desconforto, é sobre controle. Quando nos sentimos impotentes, tentamos reafirmar o controle através da linguagem. É isso que uma reclamação é. Um esforço para se sentir no comando, ainda que apenas verbalmente. Mas é uma tentativa vazia, porque não leva à ação. É ruído sem estratégia, emoção sem direção. Dá-nos a sensação de movimento enquanto nos mantém presos no mesmo lugar. Então, o que fazemos em vez disso? Começamos a substituir reclamações por escolhas. Em vez de dizer, estou cansado deste emprego, dizemos, o que estou disposto a fazer por este emprego? Em vez de dizer, as pessoas nunca escutam, perguntamos, estou me comunicando claramente ou apenas esperando compreensão? Agora você começa a entender onde mora o problema, e é nessa mudança da frustração passiva para a investigação ativa que se dá o início da transformação. Na próxima etapa dessa jornada, vamos explorar uma ideia que pode parecer radical. A força que você procura não é algo que se encontra, é algo que se constrói, momento a momento, quando você decide não deixar que as situações ruins controlem seus pensamentos. A verdadeira força mental não nasce da ausência de problemas, mas da decisão diária de não se deixar definir por eles. Se você busca uma força genuína, não aquela que serve de performance para os outros, não a que faz barulho e impressiona, mas a que sustenta você quando tudo ao redor desmorona, saiba que ela começa com uma escolha clara. Responsabilidade absoluta. Isso significa parar de apontar para fora, parar de culpar o mundo, o sistema, o passado, seus pais, seu chefe, o algoritmo, a economia. Significa voltar o olhar para dentro, não porque tudo seja sua culpa, mas porque nada mudará até que você assuma sua parte de responsabilidade. Essa é a disciplina do poder, o processo desconfortável, mas profundamente libertador, de retomar o controle do seu mundo interior, independentemente do caos que o mundo exterior apresente. A maioria das pessoas espera o momento ideal, pelas condições perfeitas, pela energia certa, pela motivação que vai surgir. Mas a vida não espera. Ela segue em frente, sem pedir permissão. Quando você adia a ação por causa das suas circunstâncias, está treinando a si mesmo para ser reativo, entregando seu poder para as condições externas que você não pode controlar, em vez de assumir o controle sobre suas próprias decisões e ações. Quanto mais você espera que algo externo mude o que sente por dentro, mais se aprisiona na fraqueza. A responsabilidade quebra esse ciclo. Ela diz, não preciso que o mundo mude, preciso mudar minha relação com ele. E isso não é fácil. É difícil, porque exige que você enfrente cada desculpa, cada justificativa, cada mentira confortável que criou para proteger o próprio comodismo. Obriga você a reconhecer que sim, em algum nível, contribuiu para o próprio sofrimento. Mas atenção, isso não é sobre culpar a vítima, é sobre libertação, porque uma vez que você assume seus padrões, pode mudá-los. Uma vez que reconhece sua mentalidade, pode dominá-la. E ao assumir sua energia, pode direcioná-la com propósito, em vez de desperdiçá-la em queixas que só drenam e nunca resolvem. Você já percebeu que as pessoas mais fortes não são aquelas que evitam o fracasso ou a dor? Elas são aquelas que simplesmente não se importam com o que a vida joga em sua direção. Elas enfrentam tudo com um olhar firme, sem reclamar, sem pedir que as coisas se suavizem. Elas sabem que a verdadeira força não vem de esperar que o mundo seja diferente, mas de assumir o papel principal da história, ser o protagonista da sua própria vida. Elas não têm tempo para se perder, em culpa, porque estão construindo algo que vale a pena. E a razão pela qual elas parecem inquebráveis é simples. Elas entenderam que a vida
não vai se desculpar pela sua dureza. Eles pararam de lutar contra isso e começaram a agir com propósito, sabendo que a força não está em mudar o que acontece, mas em como respondemos ao que acontece. Exatamente nesse ponto que a sua verdadeira força começa a se formar. Porque poder não é sobre controlar o que acontece fora de você. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. Está naquela decisão silenciosa, todos os dias, de não ceder às desculpas e agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém aplaude. É sobre fazer o que é certo, não porque é fácil, mas porque é necessário. É aqui que reclamar se torna ainda mais corrosivo para si. Não é só uma fraqueza, mas algo que você acaba fazendo por hábito. Ao reclamar, você passa a culpar os outros pelas coisas, e ao fazer isso, perde o que realmente te dá poder na vida, a capacidade de escolher como revidar. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e um dos maiores pensadores do século XX, disse: "Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias." Essa é a essência da responsabilidade absoluta. Não se trata de controlar a vida, mas de escolher como você a enfrenta. E quando você adota essa mentalidade, torna-se intenso da melhor maneira possível. O mundo pode te atingir, pode te dobrar, pode te lançar em tempestades, mas não vai te quebrar. Porque sua força não é circunstancial, ela é interna. Ela é praticada, disciplinada e construída sobre o entendimento de que nada fora de você precisa mudar para que você comece a se tornar quem está destinado a ser. Existe um custo silencioso que raramente é mencionado: o preço de transformar reclamações em hábito. E não é apenas sua paz que vai embora. É sua identidade que começa a se dissolver, sua presença que enfraquece, sua voz que perde força. A cada vez que você verbaliza sua insatisfação, algo dentro de você se molda a essa frequência. E o mundo percebe. Veja, toda vez que você fala, você está se apresentando. Cada frase é uma pista, cada comentário é um espelho. E, mesmo sem perceber, você vai pintando um retrato de quem é. Não com pinceladas conscientes, mas com os respingos de tudo aquilo que repete sem filtrar. O problema é que o retrato que fica não é o da sua força, mas da sua fragilidade, da sua dificuldade de lidar com o mundo sem tentar dobrá-lo aos seus caprichos. O que poucos percebem é que as palavras criam molduras. Elas delimitam como os outros nos enxergam, mas também como nós mesmos interpretamos a vida. Reclamar constantemente é como carregar um megafone dizendo ao mundo: "Eu não sei como lidar, eu não consigo crescer aqui, eu espero que alguém resolva por mim." E o mundo escuta e responde se afastando. Você pode até receber olhares compreensivos, alguns acenos de empatia, mas por trás disso há uma anotação invisível sendo feita. Você é aquela pessoa que sempre tem uma nuvem por perto, aquela que traz peso, não clareza. E isso cedo ou tarde custa caro. Oportunidades começam a sumir, convites deixam de vir, não porque você seja ruim, mas porque a energia que carrega afasta o que exige confiança e maturidade. E mesmo que você não queira liderar outros, há algo que nunca poderá evitar. Você está sempre liderando a si mesmo. E suas palavras não vão para o vazio. Elas voltam, ecoam no seu inconsciente, constroem narrativas, alimentam crenças, moldam decisões. Você começa a agir como se aquilo que disse fosse verdade absoluta, como se a vida realmente fosse injusta demais, difícil demais, pesada demais. Mas às vezes, o peso vem só da forma como você fala sobre ela. É por isso que reclamar não é apenas um ruído, é um veneno lento, um que se disfarça de honestidade, mas que rouba sua força pela raiz. Se você quer ser levado a sério, trai por si mesmo, inclusive, aprenda a substituir queixa por clareza, desabafo por direção, drama por discernimento. Sua voz pode ser a âncora ou a vela. Tudo depende da forma como você a usa. Então pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa você está treinando para ser?
a partir das palavras que escolhe usar. Você fala como alguém em movimento, aprendendo, crescendo, adaptando-se, ou como alguém preso, exausto e à espera. De simpatia, isso não é sobre fingir que está tudo bem. É sobre escolher coerência interna. É alinhar sua fala com a versão de si mesmo que você deseja alcançar. Porque não dá para construir força se você se descreve como fraco. Não dá para desenvolver resiliência se sua narrativa é sempre de dor. A forma como você conta sua história molda quem você está se tornando. Mesmo os comentários mais triviais têm peso, e muitas vezes são esses que mais influenciam. A piada sobre como tudo dá errado, a reclamação automática sobre a vida estar uma bagunça, o suspiro antes de começar algo. São pequenas rachaduras que se repetem até se tornarem padrão. Com o tempo viram hábito, e hábito molda a identidade. Quando você reclama, ainda que sem perceber, está reforçando uma ideia, a de que é refém do que acontece com você. Mas você não é. O que realmente molda seu caminho não são os obstáculos, é a forma como você reage a eles. Sua atitude é o que constrói. Suas palavras o que desenha essa arquitetura. Reclamar parece inofensivo, um simples desabafo, mas é mais do que isso. É ensaio. E se não prestar atenção, você pode acabar decorando falas para um papel que nunca quis desempenhar, o de quem assiste a própria vida do banco, como se não tivesse influência sobre ela. Essa é a verdadeira armadilha. Não que a vida seja dura, isso todos sabemos, mas que, sem perceber, você começa a falar como se fosse pequeno demais para lidar com ela. E aí, sem perceber, começa a acreditar nisso. Só que o poder está aí, dentro de você, esperando ser acessado, e tudo começa quando suas palavras começam a refletir esse poder. Chegamos ao ponto de convergência. Agora é hora de unir tudo o que foi dito e olhar para a transformação possível quando abandonamos o hábito de reclamar e abraçamos a responsabilidade total. Porque essa escolha, simples na forma, mas profunda em impacto, tem o poder de mudar tudo. Seus relacionamentos, seus objetivos, sua paz interior. A verdadeira força não é algo que você espera conquistar. É algo que se fala até existir, e depois se vive um dia de cada vez. Se você permaneceu até aqui, é porque há algo em você que busca mais do que o comum, mais do que uma existência moldada por desculpas, reações impulsivas e resistência passiva. Você quer força, não a força superficial que impressiona, mas aquela que permanece firme no silêncio, que transforma quedas em fôlego e que sustenta sua integridade quando o mundo está em desordem. E aqui está a verdade essencial. A força começa na forma como você se comunica, não com os outros, mas consigo mesmo. Não nos momentos visíveis, mas naqueles em que ninguém escuta, ninguém julga, ninguém exige. É aí que a fundação da sua vida está sendo erguida, palavra por palavra. Deixar de reclamar não é só disciplina. É um ato de rebeldia. É se recusar a ser moldado por uma cultura que se alimenta de culpa, de indignação, de narrativas de impotência. É resistir à tentação do desabafo vazio quando o preço é o seu próprio poder. E quando você faz isso, quando realmente para de reclamar, algo notável acontece, sua mente desacelera. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você para de alimentá-los com a sua fala. Você corta o roteiro da fragilidade, e no espaço que sobra, surge o que antes parecia inalcançável: clareza, presença, força silenciosa. O que acontece quando você começa a falar como os fortes? Você ganha clareza, passa a fazer perguntas melhores, troca o "por que isso está acontecendo comigo?" por "o que isso tem a me ensinar?" e transforma o "não aguento mais isso" em "o que posso fazer agora para avançar, mesmo que só 1 centímetro?" Você deixa de narrar a dor e começa a narrar o processo. E essa simples troca muda tudo. Seu comportamento, sua energia, seus relacionamentos, seus resultados. Pessoas. Fortes não esperam por condições perfeitas. Elas não dependem de motivação. Elas agem, adaptam-se, constroem mesmo em meio à tempestade. E, acima de tudo,
falam de um jeito que fortalece sua identidade como construtores, não como vítimas. Isso não é arrogância, é alinhamento. É quando suas palavras se conectam com sua missão. E é exatamente isso que você precisa desenvolver. Uma voz que se origina na visão, não no medo, mas isso exige vigilância. A reclamação está sempre à espreita. Ela sussurra quando você está cansado, frustrado ou com medo. Promete o alívio da culpa. Mas cada vez que você escolhe resistir a esse impulso, você se fortalece. Cada vez que prefere o poder à piedade, você afia seu próprio gume. E com o tempo esse gume se torna parte de quem você é. Então aqui está o desafio. Pelas próximas 24 horas, não reclame. Nem uma vez. Nem em voz alta, nem em pensamento. Substitua cada queixa por uma pergunta, uma ação ou uma afirmação de responsabilidade. Perceba como o seu dia muda. Perceba como você muda. E então se pergunte, se um único dia pode transformar tanto, o que um ano vivendo assim poderia fazer comigo? Esse é o verdadeiro segredo da força. Ela não é algo que se recebe, nem algo que se encontra. É algo que se escolhe, se constrói, se fala. E o instante em que você para de reclamar é o mesmo em que começa a viver a vida que sempre foi possível. E se este vídeo abriu seus olhos, não pare por aqui. Assista ao próximo. Ele é tão importante quanto este, talvez até mais. O conhecimento é uma escada, e cada degrau leva você mais longe da escuridão. Então continue subindo, porque a verdade não apenas liberta, ela transforma. Vejo você lá.